Boa noite a todos. Estamos começando mais um live Vida Bem-vinda. Aqui diretamente da Vida Bem-vinda. Eu estou ao vivo no Facebook e aqui no Instagram. Bom, eu sou o Renato Mioca, um dos médicos aqui da clínica. Trabalho com reprodução humana, sou ginecologista. E a ideia hoje desse live foi feito para você que já passou por algum tratamento de reprodução humana e principalmente você que já fez alguma transferência de embrião ou até conhece certamente alguém que já o fez, tá? Nós trouxemos uma dúvida muito comum, é algo que realmente todo mundo tem dúvidas, até a comunidade médica no passado tinha bastante dúvida em relação a isso, que é, será que a paciente deve fazer repouso depois de uma transferência de embrião? Então, eu estou vendo que o pessoal está chegando aqui. Muito boa noite, Oscar, Fernanda, Carla. Eu hoje estou fazendo live sozinho. A ideia é ser um live um pouquinho mais breve, mas quem tiver pergunta pode mandar aqui direto que a gente vai responder, tá bom? Então, primeiro, gente, o repouso após a transferência é algo que conforta muita gente. Certamente toda paciente que faz um procedimento tão delicado quanto a transferência de embrião busca o melhor naquele momento. E o que passa pela cabeça é o quê? Se eu ficar em repouso, se eu ficar deitadinha, quietinha, provavelmente eu vou aumentar minha chance de sucesso, não é? Agora, da onde vem isso? Né? Lá no passado, quando começou a fertilização in vitro, final da década de 70, comecinho dos anos 80, o procedimento era muito arcaico ainda. A gente não sabia muito o que estava acontecendo. Colocava-se os embriões dentro do útero e muitas vezes não engravidava. A taxa de implantação era muito baixa. A taxa de gravidez era menor ainda. A taxa de nascido vivo muito baixa. Portanto, naquele momento em que a coleta de óvulos, para vocês terem uma ideia, era feita com uma laparoscopia. Literalmente uma laparoscopia em que o médico puncionava o folículo através de uma cirurgia, coletava aquele óvulo, formava o embrião no laboratório e transferia depois de 2, 3 dias para o útero da paciente. Então, vocês imaginam, num contexto desse, depois de colocar o embriãozinho dentro do útero, o que a maioria dos médicos fazia? Olha, a senhora deve ficar em repouso, porque essa é a orientação que a gente acha ideal. A FIV estava começando, era o comecinho dessa técnica, que depois acabou revolucionando realmente a medicina reprodutiva. E isso realmente, esse conceito de que a transferência fazia bem, se propagou. Anos e anos continuaram, né? Parecia, né, pelo senso comum da época, que o repouso realmente sempre faria bem e não faria mal nenhum. Então, eles orientavam os pacientes a fazer repouso. Para vocês terem uma ideia, no começo dos tratamentos, os médicos até internavam as pacientes nos hospitais, ficavam até 24 horas internadas, em posição muitas vezes até desconfortáveis, em Trendelenburg, que é uma coisa como se a gravidade tivesse um efeito muito importante sobre o embrião. Tá? Então, veio dessa época, evidentemente isso na comunidade leiga, na cabeça de todos os casais que faziam fertilização, isso realmente foi sedimentado, até que alguns anos atrás, décadas atrás, especialmente no final da década de 90, começaram a sair novos artigos falando sobre as evidências modernas que tem sobre a transferência de embrião e as orientações após a transferência. Então, hoje, a ideia do live é falar especificamente sobre o repouso após a transferência, tá? Nós não vamos falar de alimentação, não vamos falar de chás, não vamos falar de abacaxi e várias outras coisas que a gente vê aí na internet, tá? Primeiro, boa noite a Cíntia, a Débora, a Jamile, a Vanessa, a Camila, Conrado, Tainara, Isis, todo mundo que está aí. Bom, gente, então, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, anatomia do útero. É importante a gente entender o seguinte. A maioria das mulheres, isso aqui é um corte da pelve, como se a gente estivesse vendo a mulher
de perfil, tá? É um corte sagital. O que nós temos aqui? Uretra, a bexiga, vagina, o útero e o intestino aqui. Portanto, uma mulher que está de pé, em geral, ela está assim, tá? Vejam vocês que o útero, na maioria das mulheres, ele é antiverso fletido, portanto, ele está nessa posição que a gente está vendo aí. Ele aponta para o abdômen, vamos dizer assim, tá? Então, se a mulher está de pé, numa posição supina, o útero, em geral, ele está quase que na horizontal, tá? Então, essa camada aqui, que seria o endométrio, a cavidade endometrial, ela está horizontal. E daí vem o primeiro raciocínio. Será que vale a pena você orientar ficar em repouso por horas ou até por minutos depois de uma transferência, sendo que, na maioria das vezes, você vai ter o útero assim, certo? Então, assim a paciente deitada, veja que o útero começa a ficar numa posição mais verticalizada e, em teoria, aquele embriãozinho que você colocou lá dentro, ele poderia descer pela ação da gravidade. Segundo conceito importante, pessoal, a massa do embrião, ou seja, o peso, vamos dizer assim, né, que o embrião tem, é muito pequeno. O embrião, um blastocisto, ele tem 100, 200 células. A gente praticamente não enxerga esse embrião a olho nu. Qual que seria a aceleração, a gravidade sobre um embrião desse porte? Muito pequeno, tá? Então, mesmo considerando que se o útero tivesse uma posição vertical, a ação da gravidade sobre ele é muito pequena, tá? Então, a base da discussão é em torno disso, tá? O que eu agora quero falar para vocês? Eu quero ver se eu consigo mostrar aqui um vídeo no YouTube que a gente vai tentar ver aqui. Ops, eu estou numa... Esse vídeo é um vídeo de um ultrassom transvaginal em que foi filmado, vejam vocês aí, o pessoal do Instagram também, o que está ali circundado em azul seria a gotinha que vai com os embriões durante a transferência, tá? Então, foram várias séries de ultrassom que eles fizeram um filme, e veja que o embrião ele fica ali dançando, mesmo na paciente em repouso, tá? Então, apesar da gente achar que a transferência é algo que a posição da gota é super importante, e realmente é, no fundo, aquela gotinha que você colocou lá dentro vai ficar se mobilizando, tá? É normal isso. Não quer dizer que essa gotinha vai sair pelo colo do útero e pela vagina, tá? Então, na maioria das vezes, o útero não vai expulsar esses embriões que você colocou lá dentro. Você vê que legal o vídeo? Então, ele mostra que o embrião fica ali com bastante mobilização na cavidade intrauterina, mas em nenhum momento ele sai pelo colo do útero, tá bom? Então, vamos voltar, gente. Eu queria até contar um caso hoje. Eu tive uma captação e uma transferência hoje de manhã, e logo depois da transferência, o que é comum a gente falar? A gente faz uma transferência, a gente explica como é que foi a transferência, e logo depois a gente orienta, olha, pode fazer o repouso, hoje e amanhã, se você quiser. E muitas pacientes perguntam, doutor, será que vale a pena eu ficar uma semana? Será que vale a pena eu ficar deitada durante esses 10 dias até sair o resultado do beta-HCG? Será que vale a pena? Será que eu posso já trabalhar hoje? Então, hoje o que a gente tem de resposta é, já resumindo um pouco o live, mas a gente vai embasar isso com ciência. Não tem diferença se você fizer algum tipo de repouso ou não, tá? Então, em geral, o repouso não vai aumentar a taxa de sucesso. Inclusive, existem trabalhos que mostram uma pior taxa de gravidez, uma pior taxa da evolução da gravidez e até de nascido vivo nas pacientes que fazem repouso logo após a transferência de embrião, tá? Então, vamos às evidências. O primeiro trabalho que eu queria mostrar para vocês é, na verdade, um guideline
do NICE, que é uma sociedade britânica, que eles fazem vários resumos, não só em medicina reprodutiva, mas também em clínica médica, enfim, e várias outras áreas. E o que o guideline do NICE mostra? O resumo é o seguinte, eles citam a seguinte frase: as mulheres devem ser informadas que o repouso de 20 minutos ou mais não aumenta a taxa de gravidez ou a taxa de sucesso dos tratamentos, tá? Esse é o resumo do NICE, que é um guideline que a gente acaba seguindo. Um dos trabalhos pioneiros nessa área foi um trabalho de 1997 da Human Reproduction, que é uma das revistas mais importantes na nossa área. E o que eles compararam? Eles pegaram dois grupos de pacientes. Um grupo fazia repouso de 20 minutos e o outro grupo fazia um repouso de um dia. Um dia em repouso, 24 horas. E aí eles viram os resultados. Taxa de gravidez clínica, 24% versus 23,6%. Não teve diferença. Taxa de abortamento, 19% versus 18%. Não teve diferença. Taxa de gravidez múltipla, gêmeos, não teve diferença. 14% versus 13,6%. Portanto, esse trabalho chegou à conclusão: as mulheres que fazem transferência de embrião estão autorizadas a levantar logo após a transferência, fazer xixi, porque na maioria das vezes a bexiga está cheia, e voltar para casa sem medo, sem risco, sem dano à taxa de gravidez. Tá? O segundo, aí começaram a surgir vários estudos e eu trouxe para vocês os principais. Tem um outro estudo aqui, que é um estudo de ultrassom. Esse estudo é bem legal, porque eles pegaram as imagens de ultrassom e eles mostraram que aquela gotinha que eles colocavam dentro do útero, né, quando a gente transfere o embrião, então aqui eu vou fazer uma simulação de transferência. Quando a gente coloca aqui, transfere o embrião lá dentro, né? Nós tiramos esse catéter e lá dentro do útero fica uma imagem branca no ultrassom, que a gente chama de hiperecogênico. O que é essa imagem branca? É o ar que vai junto com a gota do embrião. O embrião fica no meio de cultura, num sanduíche de ar. E quando a gente aperta o catéter, ele empurra aquele arzinho. Tá? Então, a gente vê uma imagem branca dentro do útero. O que eles viram nesse estudo aqui? Que, independente de você fazer repouso ou não, a gotinha ela vai se mobilizar de qualquer forma. Ou seja, o repouso não facilita a gota ficar em determinada posição dentro do útero. E, como a gente viu naquele vídeo ali do YouTube, o embrião realmente ele se movimenta, não quer dizer que o embrião fica andando. A gotinha, o meio de cultura em que ele está, vai se mobilizar, tá? Um detalhe importante, gente, quando a gente pensa no útero, muita gente acha que o útero é uma cavidade aberta, que é uma sala. Não é isso. O útero é um sanduíche de endométrio, tá? Então nós temos uma camada anterior e uma camada posterior e o embrião fica ali, tá? Então ele, claro, vai deslizar, mas ele dificilmente vai ficar sacudindo ali dentro, tá? Um trabalho super interessante, que é talvez o mais recente e o que teve maior impacto nos últimos anos. Os médicos que estão aí nos assistindo certamente já leram esse artigo, que é um artigo publicado na Fertility Sterility, por um grupo espanhol, uma das maiores clínicas espanholas, e eles mostraram que a transferência de embrião, se for seguida de um repouso, ela tende a ter um resultado até pior. Poxa, mas por que pior? Então vamos lá. Vamos dissecar um pouquinho melhor esse artigo. O que foi visto no artigo? Eles pegaram dois grupos de pacientes, 240 pacientes. O primeiro grupo, 120, foi fazer transferência de embrião, seguida de um repouso de 10 minutos, lá no mesmo laboratório. E o outro grupo não fez repouso. Transferiu, levantou e foi embora para casa. Detalhe importante. Vocês podem até me perguntar, poxa, mas como é que vai ser feito um estudo desse se a principal variável para o sucesso é a qualidade do embrião? Sim, eles pensaram
nisso. Então, eles fizeram transferência de embriões com óvulos doados, portanto, a qualidade do embrião era boa. Tá? Eles não fizeram análise genética, mas a qualidade dos embriões transferidos era padronizada porque vieram de óvulos doados. Tá? O que os resultados mostraram? Né? Então, eles viram que a taxa de nascido vivo, ou seja, a chance do casal ter um bebê depois daquela transferência, foi de 56,7% no grupo que não fez repouso, versus 41,6% no grupo que fez repouso. A taxa de abortamento foi 18,3% no grupo que não fez repouso, versus 27,3% no grupo que fez repouso. Mas isso não deu diferença estatística. E a taxa de implantação foi semelhante nos dois grupos, em torno de 42%, 45%. Poxa, mas por que o repouso, então, no caso desse único artigo aqui, tem alguns outros artigos que também falam disso, tá? Por que o repouso teve um impacto negativo, se a gente acha que é, na maioria das vezes, algo que é muito bom? O que os autores especulam é o seguinte: o repouso, muitas vezes, está associado a um nível de estresse muito alto, a um nível de ansiedade muito alto. E existem alguns trabalhos, alguns poucos trabalhos, que mostram essa relação da ansiedade, do estresse, com a taxa de sucesso, inclusive nos tratamentos de fertilização in vitro. Tá? Apesar da gente achar que realmente é muito difícil da gente mensurar o que é estresse, casal que está ou não estressado, basicamente todos os casais que fazem ou estão passando por algum tratamento de reprodução assistida estão com nível de estresse mais elevado, estão mais ansiosos. Agora, aqueles que têm um nível mais alto ainda, principalmente, claro, as mulheres, no caso após a transferência, isso pode mexer com o resultado. De que forma? Ninguém sabe direito como. Agora, uma das hipóteses, inclusive, que foi escrito nesse trabalho, é que o excesso, assim, a ansiedade crônica, o estresse crônico, ele pode induzir aumento de células de defesa, a gente chama de linfócitos do tipo T, no sangue, e isso pode ser medido no sangue. E essa resposta inflamatória gera uma resposta autoimune que é prejudicial para o resultado da gravidez, tá? Então, eu não estou aqui querendo, claro, falar para vocês, pessoal, fiquem tranquilas, esqueçam esse estresse, esqueçam a ansiedade, porque isso é impossível de fazer, na é verdade. O que eu quero dizer é que o repouso, ele pode trazer um benefício. Sim, ele pode trazer um benefício de que você sentiu que fez o melhor do tratamento. Mas, de forma alguma, o repouso não pode te trazer uma ansiedade maior, que é o que a gente vê muito acontecer na prática clínica, né? Em geral, aquelas pacientes que buscam repouso excessivo, elas estão muito tensas, estão muito ansiosas e estão muito estressadas. Agora, não é o repouso que vai sanar tudo isso. O repouso, como a gente viu aqui nas evidências, não vai aumentar a taxa de gravidez. Ela, inclusive, pode piorar o resultado da fertilização in vitro. Então, por que no nosso subconsciente fica essa ideia de que o repouso vai ajudar eu ficar com um travesseiro embaixo do meu bumbum deitada, os 10 dias vai me ajudar no resultado? E mais que isso, não fazer o repouso pode gerar um sentimento de culpa em muitas pacientes. Na verdade, certamente você conhece alguém, ou você mesmo já passou por isso, que depois de uma transferência de embrião que não teve o resultado positivo, você fica lembrando o que aconteceu naqueles dias. Poxa, eu subi uma escada, eu carreguei um peso, aquelas pacientes que já têm filho, eu carreguei a minha filha que pesa 10 quilos, eu comecei a fazer atividade física mais cedo do que eu deveria ter feito. Nada disso tem evidência, tá, gente? Então, não sintam esse sentimento de culpa de forma alguma. Eu quero mostrar aqui para vocês o que a gente tem de evidência moderna. A medicina hoje reprodutiva, ela orienta, se possível, não fazer repouso. Se quiser, tudo bem, mas não entenda o repouso como algo que é muito, muito, muito positivo
do ponto de vista clínico, tá? Eu acredito que realmente ele pode ter um efeito positivo psicológico, né? Mas desde que isso gere harmonia, tá bom? Bom, o último estudo que eu queria mostrar para vocês é este aqui, que é muito famoso esse estudo. Essa biblioteca da Cochrane é uma das grandes instituições que fazem revisões sistemáticas e meta-análises, que são os estudos de maior poder estatístico em medicina, tá? E o que eles viram? Dentre as estratégias após a transferência de embrião, eles viram que apenas 2 estudos, essa revisão é de 2014, apenas 2 estudos randomizaram de uma forma, né, adequada aos pacientes em relação ao repouso ou não fazer repouso. E, de novo, o resumo da ópera aqui da Cochrane é que o repouso não aumenta a taxa de sucesso, não aumenta a taxa de gravidez. Tá bom? Vou fazer aqui um breve paralelo com os comentários. Tem um monte de comentários, hoje eu estou sozinho aqui. Peço desculpas pelo atraso nas respostas. Boa noite, Silvia. Boa noite, Roberta. Vamos lá. Então, você vê, a Carla falou aqui, fiz repouso 3 dias e tive negativo. Evidentemente, Carla, não necessariamente foi o repouso que deu negativo. Claro, a principal variável é o embrião, tá? Roberta perguntou, sou professora, posso dar aula normalmente? Pode, Roberta. Inclusive, se você fosse professora de atividade física, né, de personal trainer, professora de atividades físicas em escolas, não há evidência de que esse tipo de atitude pós a transferência diminui o resultado do seu tratamento, tá bom? Gostaria, vamos lá, a Cris mandou um abraço aqui, um abraço para você também, Cris. A Viviane Kanayama perguntou, será que até musculação pode? Pode, Viviane, pode. Esteja segura de que você pode fazer musculação. É claro que se na sua cabeça passa um sentimento de insegurança nisso, mesmo com a gente falando que pode, eu respeito isso e eu acho que aí você não deve fazer, tá bom? Respeite isso, busque a harmonia. A Andrea Toledo falou, gostaria de saber o valor. A gente não vai falar de valores aqui, Andrea, se você tiver algum interesse depois, pode deixar aqui os comentários que a gente entre em contato. Obrigado, Raika, pelo comentário. A Monique falou algo muito interessante, viu? Eu acredito muito, sua mente manda no corpo. E olha só, Monique, você falou algo que pode parecer uma frase um pouco genérica, mas mesmo na reprodução humana, a gente começa a ter hoje evidência disso, tá? E eu particularmente, acredito profundamente nisso. É muito difícil a gente mensurar esse tipo de variável, né, no poder da mente. Agora, a gente vê isso em outras áreas, né? Na nossa vida a gente vê isso, né? Como a mente controla, como o poder da mente controla o que acontece no nosso dia a dia, né? Então, sempre buscar a harmonia durante todo o tratamento. A gente vê isso na prática, que os casais que estão harmônicos, que estão felizes, que estão confiantes, que fazem um tratamento certinho, né, sem brigas, em geral, esses casais têm um resultado melhor. E veja que resultado melhor não necessariamente é ter o beta positivo, tá? Mas a experiência do tratamento como um todo é melhor. E só de você ter uma experiência melhor, mesmo que você não tenha o positivo, te traz uma série de consequências do tipo decidir por fazer um novo tratamento, ter um discernimento melhor do que aconteceu do tratamento e pensar em planejar alguma outra estratégia para o próximo. Então, eu realmente confio nisso, tá, Monique? E a física quântica hoje começa a ter um monte de evidência aí, realmente científica para quem precisa disso, né? E começa a explicar esses fenômenos, vamos chamar assim, né? Do que acontece no nosso dia a dia e na reprodução. Vamos ver aqui. A Raika pergunta, penso em ir para um sítio após a transferência e só voltar no dia do beta. Ótimo, Raika. Concordo com você. Agora, tente fazer coisas prazerosas no sítio. Não ficar deitado o tempo inteiro, tá bom?
A Cleonice fala, oi doutor, passei o dia deitada de perna para cima e foi o senhor que fez minha primeira, ganhei 2 princesas. É verdade, né, Cleo? Faz tempo que eu não te vejo, viu? Um beijo para vocês. E você vê, a Cleo fez um repouso, deitada de perna para cima e deu certo, né? Isso acontece. Doutor, a Bruna Vasquez pergunta, doutor, e se a clínica falar para deitar 30 minutos? Então, Bruna, agora vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso, o que eu queria falar com vocês, e para a gente fechar o nosso live, que a gente já está com 25 minutos. Apesar de toda essa evidência que a gente tem na prática clínica, a gente tem aqui, ó, mostrei um monte de artigo para vocês, um monte. São evidências boas, tá? Estudo randomizado, controlado, com revisão sistemática, meta-análise, mostrando que o repouso não ajuda e até pode atrapalhar. Agora, se a gente perguntar aqui para a maioria dos médicos, o que os médicos fazem ali, logo depois da transferência, o que eles falam para os casais? E eu até particularmente falo. A gente orienta um repouso, se isso for compatível com a paciente, se isso for compatível com o casal, tá? Então, você falou aqui, se a clínica fala para deitar 30 minutos, pode deitar. Mas se você não quiser, isso não vai interferir no seu resultado. Tá bom, Bruna? Na prática, muitas clínicas, se não todas, pelo menos as que eu conheço aqui em São Paulo, orientam, logo depois da transferência, pode ver, você vai ficar ali uns 10, 15 minutos, deitada, com a bexiga cheia, às vezes de uma forma até desconfortável, esperando o embrião implantar. Agora, voltando um pouquinho para a questão biológica. Quando é que o embrião, o blastocisto, mesmo o blastocisto, que é um embrião de 5º, 6º dia de vida, quando que ele vai implantar dentro do seu útero? Não é, em geral, naquele momento. Depois de horas, eventualmente depois, só no dia seguinte, tá? Então, o embrião, ele faz uma posição, ele faz uma série de relações ali com o endométrio, mas que na transferência não vai acontecer ali na hora. Vai acontecer depois, que ele vai começar a formar as células do cisticercoblasto e aí sim produzir o beta-HCG. Tanto é que quando que você faz normalmente o beta-HCG? Em geral, 9, 11 dias depois da transferência. Que quando você começa a detectar níveis de beta-HCG no sangue, tá? Vamos fazer aqui responder aqui, ó. No Instagram, a Raquel pergunta, é possível que eu tive trombose fazer fertilização? Sim, Raquel, mas é preciso investigar as causas e provavelmente usar algum medicamento para evitar trombose. A Yasmin fala, quando transferi os embriões, eu fiz repouso de 1 semana. Tá vendo, Yasmin? Não sei o resultado, mas provavelmente isso não teve relação, não teve nenhuma interferência. Tá? Bom, gente, eu vou finalizar e o que eu gostaria de falar para vocês. No fundo, que as minhas orientações e as orientações que a gente dá aqui na Vida Bem-vinda, praticamente para todos os casais, claro que são orientações individualizadas, de acordo com o que cada paciente faz no dia a dia. Por exemplo, teve paciente aqui que perguntou se é professor, se pode dar aula ou não. Mas, na prática, a gente orienta repouso de 1 a 2 dias, se isto for conveniente, sempre com orientação de que o repouso não vai aumentar a taxa de gravidez, e eu, particularmente, desaconselho aquelas pacientes que querem fazer mais do que 2, 3 dias de repouso, eu oriento fortemente a não fazer. Por quê? Isso gera um estresse, gera uma ansiedade imensa. É aquela coisa, você fica parado em casa, deitado, fazendo o quê? Pensando em muita coisa ruim. E lembre-se que buscar a harmonia nesse momento é crucial. Eu acredito que se você voltar às suas atividades habituais, seja cozinhar em casa, seja ser a dona de casa, seja ir ao mercado, seja fazer atividade física, seja trabalhar, ir para o escritório de advocacia, dar aula, fazer atividade física, sinceramente, isso parece ser melhor, tá? Porque você acaba, de uma forma, distraindo, né? Aqueles momentos em que você pensar o que está acontecendo ali dentro do seu útero, se aquele embrião está se desenvolvendo, faça um pensamento positivo. Pense que ele está
Se você transferir um embrião em D3, que ele virou um blastocisto. Pensa naquela imagem. Pensa que esse embriãozinho aqui virou isso aqui. Tá, gente? Então, faça essa tela mental. Pensem sempre positivo. Imagine que aquele embrião vai grudar lá, vai fazer a anidação e que você vai ter o beta positivo. Claro que não é para ficar se iludindo, sempre com o pé no chão, sempre baseado em muita ciência, sigam as orientações dos seus médicos, usem regularmente os medicamentos que eles orientam e pensem positivo, tá bom? Eu desejo uma boa sorte a todos vocês. Não é fácil, os tratamentos de reprodução humana, a gente sabe que é uma montanha-russa de emoções, não é mesmo? E eu acho que a busca pela energia positiva, pela harmonia e pelo sucesso é algo que está na nossa mente. É claro que a medicina vai ajudá-los, mas o papel de vocês, depois de uma transferência, da paciente, do casal, do parceiro, é sempre pensar de uma forma harmônica, tá bom? Essa é a minha dica. Eu queria finalizar aqui o live. Se você gostou, por favor, dê uma curtida aí nesse vídeo. Compartilhe com a sua amiga que está passando por esse momento. E a ideia é essa. A gente vai começar a fazer lives mais curtos, de temas mais corriqueiros. Eu queria, realmente, foram vários comentários aqui. Só finalizando, teve várias perguntas legais. A Raika perguntou, e a acupuntura, antes, após e quando? Eu vi que a Flávia Parente está aqui no Instagram. E a acupuntura é algo que a gente poderia falar sobre um tema específico, um dia específico sobre isso, né? No meu ver, a acupuntura tem um papel muito bom, muito positivo nesse momento, principalmente porque ele traz um relaxamento do corpo, da mente, e há um momento para você. Veja que em São Paulo hoje, quantas vezes por dia ou por semana você tira uma hora para você mesma? Você tira uma hora para você ficar relaxando, tranquila, pensando em você mesma. É muito difícil. Então, eu acho que a acupuntura, feita por um profissional que conheça bem a relação da acupuntura com a fertilidade, ela tem um espaço muito bom, né? E a gente pode discutir a evidência científica disso num outro live. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.